Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um conteúdo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda de Leal de Souza, partindo aqui do capítulo 6, Materialização. Antes disso, porém, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link do nosso grupo no Facebook, link do grupo no Telegram, link no grupo de WhatsApp, link para download de todos os meus livros gratuitamente e vai encontrar também o link do meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tem interesse em terapia, manda uma mensagem que a gente conversa, beleza? E outro recadinho rápido. Para você que é interessado no assunto sobre o desenvolvimento mediúnico na Umbanda, eu estou publicando um novo livro lá no meu blog www.umbandasimples.com.br. O livro se chama Desenvolvimento Mediúnico na Umbanda Passo a Passo. Tá lá, entra lá que você vai acompanhar. Bom, dando sequência aqui na leitura, a gente hoje vai ler alguns capítulos em que Leal de Souza fala sobre algumas experiências de efeitos físicos que ele participou ou teve notícias. Experiências essas que eu penso demonstram uma riqueza de manifestações mediúnicas que infelizmente não é mais tão possível assim em nossos tempos. A mediunidade é cíclica, ela se transforma com o tempo. Então, mediunidades que eram comuns 100 anos atrás já não são tão comuns assim hoje em dia. Então, quando eu leio sobre essas descrições, eu fico pensando que maravilha poder ver isso, né? Porque eu tive a grata felicidade de conhecer alguns médiuns extraordinários, principalmente médiuns de psicografia. Através deles eu resolvi o dilema que está na cabeça de muitas pessoas. Será que a vida continua? Graças a Deus eu consegui formar essa convicção antes de chegar na Umbanda, porque através desses médiuns e de suas psicografias maravilhosas eu consegui superar esse obstáculo da descrença. Porém, o que Leal de Souza vai falar aqui é uma coisa que para mim seria um sonho poder ver, poder participar. São efeitos físicos extraordinários e que infelizmente já não são tão comuns assim em nossos dias, mas são relatos aí muito interessantes. Então, vamos a eles, né? Muito bem. Capítulo 6, Materialização. O estudo científico do espiritismo, com objetivo experimental, não deve ser feito em locais onde se realizam trabalhos espíritas de outra natureza. Sei por experiência própria que nos centros de caridade, os resultados dessas tentativas são mais ou menos precários, pois os espíritos chamados sofredores invadem o recinto e perturbam as observações, sem que a finalidade dos centros permita afastá-los. Todos os pesquisadores que no Brasil chegaram à constatação positiva dos fenômenos de materialização efetuaram suas experiências em instalações especiais. Tá? O que ele está dizendo aqui? Né? Que ele não acha adequado conduzir esse tipo de estudo em casas destinadas à caridade, porque como a finalidade é a caridade, se comparecessem espíritos infelizes, sofredores, pela caridade não se poderia afastar esses espíritos. Eles acabariam atrapalhando a reunião, então ela deveria acontecer num ambiente que fosse uma outra compreensão ou um outro trabalho a ser efetuado. Eu concordo em partes com esse trabalho. Eu não acho que o problema seja que espíritos perturbadores invadiriam o ambiente e dificultariam a sessão. Mas a própria instalação espiritual nessas casas não se destina a esse tipo de trabalho. Portanto, penso que seria de fato mais interessante organizá-los num ambiente neutro, mas não porque os espíritos ali perturbariam, e sim pelo fato das instalações espirituais e da função daquela casa não ser a de experimentação científica. Ok? Vamos seguir.
O ilustre médico Dr. Oliveira Botelho, ministro da Fazenda no último governo constitucional, viu operar-se diante de seus olhos a ressurreição transitória de uma das suas filhas, por ele conduzida ao cemitério, sendo também consagradas, pelo êxito pleno, outras das experiências realizadas sob a fiscalização rigorosa pelo sábio engenheiro Dr. Américo Werneck, e algumas das quais assisti. Infelizmente eu não conheço esses casos, são personagens que se perderam na história, mas se alguém tiver alguma informação depois coloca aí nos comentários, beleza? Bom, continuando. O Dr. Werneck mandara preparar instalações adequadas à fiscalização, gradeando-as a ferro. Coube-me de uma feita a incumbência de exercê-la. Abri e fechei a única porta de acesso ao recinto, conservando comigo a chave. Introduzi na sala as outras pessoas convidadas para a reunião. Examinei o camarim destinado à retenção do médium, a mesa e as 6 cadeiras existentes na sala. Para não dar caráter religioso à reunião, o Dr. Werneck não fez a prece inicial das sessões espíritas, limitando-se a pedir aos crentes que fizessem breve oração mental. Entramos no recinto sob a minha fiscalização, 6 pessoas além do médium, e meia hora depois éramos 12, sendo que as 6 que eu não introduzi moviam-se à maneira de sombras hercúleas, falando entre si. 2 delas, em seguida, assumiram proporções normais de estatura. Perguntou-lhes o diretor dos trabalhos se lhe seria possível fazer ressoar no teto da sala e imediatamente por cima de nossas cabeças estrondearam golpes fortes, repetindo-se por muitas vezes. Aproximando-se do lugar onde eu me achava, observou uma das sombras de contornos humanos. Está com medo que lhe roube a chave. E eu apertava de fato por dentro do bolso a chave da porta da sala de experiências. Dissipados esses fantasmas, ocorreu o fenômeno principal da noite. Uma pulverização lactescente de lua cintilou na escuridão da sala, traçando à medida que se condensava em desenho nítido uma figura humana, até que transformou aos nossos olhos numa linda mulher moça, de longos cabelos soltos, vestindo um roupão branco rendado. Era, disseram-nos, a esposa do Dr. Werneck, falecida aos 25 anos, e não deixava de ser emocionante a sua aparição na plenitude da mocidade, ao lado do esposo septuagenário. Muito legal, né? A Judite tinha um caminhar embalado, disse um dos assistentes habituado a materializações desse espírito. Judite, ande um pouco, pediu o engenheiro. E no círculo de luz espiritual que a tornava plenamente visível, a ressurreta percorreu a ampla extensão do recinto, agitando em ondulações a brancura de suas vestes. E como eu era um dos presentes que não assistira às suas materializações anteriores, acercou-se de mim. Veja, será a mão de uma morta? E tocou-me na mão. Era tépida. Louvei as rendas de seu vestuário, e ela, erguendo o braço em curva graciosa, estendeu-as. A de manga sobre as minhas mãos. Pode ver, são antigas. Ousei insinuar como eram as sandálias no seu tempo. No meu tempo eram chinelas, respondeu, e caminhando até a mesa existente no fundo da sala, voltou uma pequena bilha e um copo. Ofereceu e serviu água a todos os assistentes, trocando frases com eles, e depois de cumprimentar-nos, avisando que se retirava, repôs a bilha e o copo na mesa, e começou a esbater-se, desfazendo-se até desaparecer. Então, vamos comentar aqui, né? Para quem não conhece esses assuntos, ele vai citar agora na sequência os estudos que foram realizados com a médium Ana Prado, no Pará, mas houveram outras pesquisas
Tem um livro interessantíssimo chamado Materializações Luminosas, de Ranieri. Então, quem tiver interesse nesse assunto. E o próprio Chico Xavier, na década de 60, participou de algumas dessas sessões, se bem que ali houve um desfecho um pouco polêmico. Eu não vou entrar aqui porque não é o mérito do assunto. Mas assim, para quem não está familiarizado com essas reuniões, eu vou tentar aqui descrever aquilo que ele explicou aqui de como era feito, né? Nessa época havia muitos médiuns, muitos não, mas um tanto considerável de médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns tinham a capacidade de doar a sua energia, né, o que se convencionou chamar de ectoplasma, fluido vital. Essa energia saía do médium e ela poderia ser utilizada pelos espíritos para se materializar. É como se os espíritos se revestissem dessa energia e, a partir disso, eles então assumissem uma forma corpórea. E para que essas sessões fossem feitas de forma científica, com cuidado, com respeito, né? Elas eram feitas geralmente num ambiente neutro, né? Na casa de um, no consultório de outro, num ambiente que pudesse ser preparado para isso. E geralmente o que se fazia? Construía-se uma espécie de jaula, né? de metal, né? Ela era construída, geralmente colocava-se uma cadeira lá no meio e fazia-se essa sessão num ambiente em que não houvesse, por exemplo, muitas portas para falar, alguém entrou sorrateiro. Não, geralmente era uma porta só, ou seja, todo mundo entrava pelo mesmo local, geralmente as pessoas eram revistadas. Era um ambiente muito bem controlado para garantir que não houvesse nenhuma fraude, que não tivesse ali ninguém brincando de entidade, vamos assim dizer, né? Então o médium entrava, sentava nessa cadeira, muitas vezes ele era fivelado nessa cadeira, né? Eles prendiam seus braços, prendiam suas pernas, para não falar, é um médium que levantou e arrancou a fantasia. Não, o médium muitas vezes era despido, né, na frente de todos, assim, ficando só de cueca para ver, não está realmente trazendo nada, né? Os convidados não podiam levar certos objetos, enfim, tinha uns critérios ali interessantes para fazer o trabalho bacana. E geralmente convidava-se pessoas muito ilustres, né? E nessa época eu acho que não havia ninguém mais ilustre na sociedade do que um médico, né? Então eles chamavam muitas pessoas, figuras proeminentes, políticos, pensadores da época, para poder assistir a essas reuniões, né? E aí se desligava a luz, né? Porque o ectoplasma ele se ressente da luminosidade. Então essas sessões elas aconteciam ou na escuridão absoluta ou com o mínimo possível de luminosidade, né? E aí então o médium era trancado nessa sala, né? Fivelado na mesa, trancado. E geralmente eles davam a chave na mão de uma pessoa confiável. No caso foi o próprio Léo de Souza, né? Então as portas eram trancadas, estavam todo mundo ali dentro, vamos começar a sessão. Então você tinha um número, vamos supor aqui 10 pessoas. De repente você começava a ver uns vultos, né, algumas sombras, algumas vozes que ninguém conseguia distinguir de quem pertencia. E de repente você começava a ver essas formas surgindo e aumentavam para 13, 14, 15 indivíduos ali. De onde veio essas pessoas? A porta está trancada. Não tem um alçapão, não tem um lugar mágico. Então eram materializações. E aqui ele cita o exemplo dessa Judite, né, que seria a esposa desse médico, essa pessoa presente, e a gente vê a beleza do fenômeno, né, porque tenta imaginar, né, você que é casado, né, perder a sua esposa com 25 anos, e depois, quando você está lá na casa dos 70, você participa de uma reunião de materialização em que você a vê na plenitude da juventude de quando ela morreu, e você já é um senhor idoso. Não sei se vocês observaram, ele descreve que a manifestação dessa entidade se fazia acompanhar de uma luminosidade que permitia lhes ver essa manifestação. Então a sala era clareada por uma luz espiritual que dava para se divisar a pessoa materializada. Que ela estendeu a mão para o Léo de Souza, mostrou para ele as suas roupas, conversou com as pessoas, até serviu água para os presentes. Então eu imagino que são fenômenos incríveis de se observar. Infelizmente nós não pegamos essa época, né? Eu posso dizer, como eu disse no começo, que eu tive a felicidade de acompanhar os médiuns de psicografia,
que muita gente nunca teve acesso, eu tive, vi isso muito, muito de perto para atestar a veracidade do fenômeno, mas já não pude ver os médiuns de materialização, que seria muito interessante, né? Continuando, né? Também no estado do Pará, em Belém, antes das dessa capital, verificaram-se e foram até oficialmente constatadas em atas assinadas pelo presidente e pelo chefe da polícia do estado admiráveis materializações alcançadas com a médium Ana Prado. Testemunhou-se também e descreveu-as o senhor M. Quintão, que eu imagino ser Manuel Quintão, que fez uma viagem ao norte para observá-las e viu um espírito materializado modelar a mão em cera de carnaúba quente. Os guias que trabalham com o Dr. Werneck, disse-me este, eram enviados de João, o espírito que trabalhava com Dona Ana Prado. Deve, pois, haver analogia entre as materializações dessa capital e as de Belém que o Sr. M. Quintão assim descreve. A ansiedade do auditório era grande. Profundo silêncio quando alguém exclamou: "Eis o fantasma, a desenhar-se no canto da câmara escura, à direita." "Não o vê?" Não víamos. Olhe agora, ali, no outro canto junto à parede. De fato, no canto indicado à nossa frente, oscilava como que um lençol, uma massa branca que se foi condensando. E resvalando-se, cosida à parede, não havia 3 metros da câmara ao lugar em que me encontrava, chegando a um ponto em que estavam os 2 baldes já de nós conhecidos e uma garrafa com água rasa, destinada a temperar a cera para a confecção dos moldes e flores. O fantasma, sempre mais nítido, insinua-se bem perto, estaca de fronte do balde. Fixamo-lo à vontade. Era um homem moreno, orçando pelos seus 40 anos, trazendo à cabeça um capacete branco, pelas mangas largas de amplo roupão também branco. Saíam-lhe as mãos trigueiras e grandes, os pés não o divisamos. Chegou, cortejou, palpou os baldes, que com a mão direita, o que continha a cera quente, com a esquerda, elevando a garrafa de água rasa à altura do rosto, como que dosou o ingrediente. Depois, se arriando o balde como para confirmar o seu feito, arrastou-o no chão produzindo um ruído característico natural. Os seus gestos e movimentos eram perfeitos, naturais, humaníssimos, como se ali estivesse uma criatura humana. Isto posto, afastou-se e conservou-se a um canto da câmara escura, enquanto do outro canto surgiu uma menina de seus 13 anos, que dá o nome de Anita. Assim tivemos uma dupla manifestação, visíveis ao mesmo tempo João, um homem, e Anita, uma quase criança, enquanto ouvíamos iterativamente um médium suspirar na câmara escura, e o Sr. M. Quintão largamente descreve as atitudes e ação dos fantasmas, nessa e em outras reuniões. De algumas das materializações verificadas em Belém, tiraram-se fotografias mediante uma fórmula especial, constante do livro Trabalho dos Mortos do Sr. Nogueira de Faria. Vamos dar uma pausa aqui. Essa médium, Ana Prado, é uma médium muito importante na história da mediunidade brasileira, e a não ser por alguns estudiosos espíritas que vez ou outra falam dela, é uma personagem quase esquecida, que é uma pena, porque os relatos que envolvem essa médium são realmente incríveis, e eles podem ser observados nesse livro. Vamos lembrar, Leal de Souza está escrevendo isso aqui em 1932, 1933, e ele já está citando o livro Trabalho dos Mortos. Esse livro, ele é um livro muito importante, apesar de fazer pouco barulho, né? Devia fazer mais. Por que ele é importante? Porque ele é um livro que foi publicado na década de 20. Eu não lembro agora se 1923, 1925, mas alguma coisa assim. E ele é um livro que você acha um pequeno resumo dele na internet. Eu nunca encontrei o livro original, apenas um recorte desse livro, né?
E você acha ele procurando, digita aí no Google, Trabalho dos Mortos, Nogueiro de Faria, e você vai achar esse livro, né, esses recortes, e ele tem imagens de materialização que são muito coerentes com o que está sendo descrito aqui, que foram tiradas na década de 20, há 100 anos atrás. Então a gente está falando de um período em que a manipulação de imagens era, se não inexistente, eu vou dizer pelo menos inexpressiva. Não é como hoje que você faz isso em qualquer smartphone, certo? 100 anos atrás a coisa era bem diferente. Então, para quem tem interesse, procure esse livro que vale muito a pena. Vamos continuar. Como se sabe, o espírito se materializa com os fluidos do médium. Entrando este em transe, começa a constituição do fantasma. E ao passo que a sua forma se acentua, o médium como que parece, às vezes, respirando em haustos e, não raro, exalando suspiros quase angustiosos. Os guias desses trabalhos exigem que não se aperte a mão nem órgão algum do espírito materializado, porque imediatamente o médium se ressente e com frequência adoece. Gente, isso aqui é muito curioso e vocês vão achar muitos estudos sobre isso, por exemplo, pesquisando na internet as obras do William Crookes. Ele fez várias pesquisas com William Crookes, isso, com a médium Florence Cook, se eu não me engano é esse o nome, muitos anos que eu não estudo isso, mas procurem aí que vocês vão ver. Olha que interessante, o médium entrava em transe, ele meio que dormia, e conforme esse fluido era exalado do médium e formava essa entidade, parecia haver uma conexão entre o que acontecia com a entidade e o médium. Houveram casos em que as pessoas tentaram, por exemplo, ferir a materialização, tipo fazer um corte no espírito materializado. E quando isso acontecia, o corte aparecia no corpo do médium. Imediatamente, cortava-se o fantasma, entre aspas, e o médium lá dentro gritava de dor. Repercutia na matéria dele aquilo que acontecia. Por quê? Porque era uma exteriorização do seu fluido, que é, por assim dizer, a força motriz da matéria. Então, ele vai narrar aqui agora há pouco uma experiência que foi feita, por exemplo, que eu acho interessantíssima, que era tipo pesar o médium antes da incorporação, da materialização e pesar o médium durante. Né? Então, tipo assim, o médium pesava 100 quilos. Tá lá, alguém pesou, anotou, o médium pesa 100 quilos. Aí ele entra em transe e de repente materializa-se um espírito. Aí eles pedem para o espírito subir na balança, o espírito pesa 20 quilos. Aí volta lá e pesa o médium pesa 80. 20 quilos do médium saiu. Saiu da onde? Através desses fluidos. É muito interessante. Então, imaginem vocês viver a época em que se fazia esse tipo de estudo. Pô, morro de vontade. Pena que eu nasci tarde demais, né? Eu sempre falo para minha esposa, se eu pudesse, eu gostaria de ter pegado esse período de 1920 a 1940, que eu considero o período áureo da espiritualidade aqui no Brasil, né? Poder estudar esses casos, poder estudar esses fenômenos, eu acho que seria uma coisa que para mim seria muito, muito prazeroso, né? Mas infelizmente eu fui vir depois, né? – 23 minutos, vamos esticar mais um pouco, né? Capítulo 7. O copo, a prancheta, a mesa. Os fenômenos de efeitos físicos são vulgares, sendo facilmente verificáveis em qualquer ambiente. Porém, nos centros espíritas cariocas são estudados apenas esporadicamente por um ou outro pesquisador ocasional. Perceberam o que ele está dizendo? Os efeitos físicos eram vulgares. O que significa isso? Significa que qualquer lugar tinha. Era fácil de se obter. E é por essa razão que eu menciono nos meus estudos que a mediunidade é cíclica. Hoje, por exemplo, nós observamos no Espiritismo, na Umbanda e em várias outras religiões que a mediunidade predominante é a incorporação. E a incorporação consciente. Num determinado período da nossa história foi a psicografia. Aliás, Kardec falava no livro dos médiuns
que a psicografia era a faculdade mediúnica mais comum e hoje ela é extremamente rara. Assim como nos tempos bíblicos havia profecia, né? Os médiuns que tinham acesso a informações quanto ao futuro. Então a mediunidade ela é cíclica, ela vai se modificando socialmente conforme as necessidades da época. Então aqui o primeiro impacto, né? Ele está dizendo que 100 anos atrás, eu vou ler de novo, os fenômenos de efeitos físicos são vulgares, populares, comum. Não é vulgar, não é ruim. Vulgar é aquilo que é do povo, que é fácil, sendo facilmente verificáveis em qualquer ambiente. Porém, nos centros espíritas cariocas são estudados apenas esporadicamente por um ou outro pesquisador ocasional. Então, outro ponto importante, né? Ele está dizendo que o interesse nesses estudos não era tão frequente assim, né? Talvez pela característica religiosa do nosso povo. Continuando. Quase todas as famílias, ainda as que não são espíritas, conhecem e não raro efetuam as experiências do copo, da prancheta ou da mesa. As duas primeiras se assemelham. Escreve-se o alfabeto em círculo, destacando-se cada letra. Aí aqui tem um erro de digitação que eu não sei o que é, né? Que é um livro digitado. E aço centro da roda se coloca o copo, como dos de vidro ou cristal, sempre pequeno, ou a prancheta, e sobre aquele em contato leve um dedo ou sobre esta a mão. O espírito, por incorporação incompleta ou pela posse e domínio parciais dos órgãos necessários, impulsiona o braço do médium, conduzindo o copo ou a prancheta, as letras precisas para a formação das palavras tradutoras do seu pensamento. Mas o mais aconselhável, por dar menos motivos às dúvidas, é o espírito operar somente com os fluidos do médium, que pode ficar de olhos fechados, acompanhando, porém, com o braço os movimentos do copo ou da prancheta que lhe levam a mão orientadora. Mas em circunstâncias favoráveis, sendo homogênea a corrente de pensamento, a prancheta e o copo se movem e deslocam, atingindo as letras sem contato das mãos do médium. Então vamos parar aqui. Lembram da famosa brincadeira do copo? Tá vendo de onde ela deriva? É daqui. Então vamos lá. Hoje a gente conhece, né, como aquele tabuleiro Ouija que a gente vê nos filmes. Eu não sei se o tabuleiro é mais antigo do que isso, se isso é mais antigo que o tabuleiro, mas enfim, tem alguma correlação. Eram sistemas para poder entrar em contato com os espíritos. Então as pessoas pegavam, por exemplo, recortavam as letras do alfabeto e faziam um círculo, tipo numa mesa, e colocavam no centro um copo, virado assim. Então, um médium, no caso, o médium efeitos físicos, tocava o copo com a mão, muitas vezes de olho fechado, e aí fazia-se uma pergunta. Então, o próprio braço do médium movimentava o copo em direção às letras, e ficava uma pessoa anotando, letra A, letra B, letra C, até formar uma palavra e formar uma frase. Esse sistema já existia desde a época de Kardec. Ele estuda isso lá no Livro dos Médiuns muito tempo antes. Então não era nenhuma novidade. O outro sistema que se utilizava, que ele chama da prancheta. Eu levei muito tempo para entender o que era isso, até quando começaram a surgir alguns desenhos mostrando. A prancheta era mais ou menos uma peça de madeira em formato triangular. Eles faziam um buraco nela, onde você prendia um lápis. E ela tinha meio que uma rodinha aqui, uma rodinha aqui, uma rodinha ali. Então você colocava uma folha de papel, né? E o médium segurava a prancheta, punha os dedos nela e ela ia fazendo movimentos, como que escrevendo sobre o papel, formando letras. Esse era o sistema que foi utilizado antes da descoberta da psicografia. Então, até se perceber que algumas pessoas poderiam pegar um lápis, concentrar e escrever de próprio punho, esses eram os sistemas adotados para se poder ter uma comunicação com os espíritos de uma forma mais avançada. Então você imagina o trabalho que dava, né? Então é isso que ele está descrevendo. Porém, no finalzinho, o que ele fala que era interessante, né? Que em circunstâncias favoráveis, quando tinha uma corrente de pensamento bacana, não era preciso que o médium tocasse o copo,
porque o copo se movia sozinho, ou a prancheta se movia sozinho. E é daqui que vem essa história da brincadeira do copo. Então as pessoas pegaram uma coisa que era séria, que era uma forma de estabelecer contato com os espíritos, mas não de brincadeira, né? Dentro de uma pesquisa, dentro de um critério, banalizaram isso, transformando nessa brincadeira que de tempos em tempos aparece e some da nossa sociedade, nas escolas e por aí vai. Está aqui a origem para quem sempre quis saber. Bom, vamos ver se a gente termina esse capítulo. Uma ocasião em nossa casa, a conselho de um espírito, para atenuar a perturbação de pessoa de nossa família, fizemos uma experiência vulgar com a pequena mesa de 3 pés, e como o exercício se tornasse monótono, enervando-nos, tentamos trabalhos mais difíceis, sem grande confiança em seu resultado. Adaptamos um lápis a uma caixa de fósforos, perfurando-a. Pusemos esse engenho sobre uma folha de papel, e o médium abriu as mãos por cima do lápis, encaixando, sem tocá-lo, a 1 palmo de altura. Em menos de 5 minutos ouvimos a caixa estalar, como se comprimissem, e vimos-la em seguida mexer-se, e fazendo pressão sobre o lápis, escreve com Deus. Interessante, né? Nas experiências com a mesa, geralmente a volatização dos fluidos do médium se faz pela região do plexo solar. E sem perder a ligação com o aparelho humano, se condensa numa coluna que se apoia no solo e sobe levantando a mesa. A energia desses fluidos, conforme a constituição do médium, alcança sua potencialidade máxima num período que varia entre 5 e 15 minutos. Quando eu fiz pesquisas dessa natureza, para estudar os trabalhos fluídicos dos espíritos que se apresentam como sendo de caboclos e de pretos, obtive demonstrações interessantes. Sabeis, perguntou-me uma vez o guia, que no corpo humano há um elemento, propriedade, essência ou fluido que desintegrado dele tem mais força do que o próprio organismo integrado? Teoricamente, respondi. Chamou um dos médiuns, uma moça franzina de 21 anos, e mandou-a colocar as mãos sobre uma mesa para 16 pessoas, que em menos de 10 minutos se elevou a altura tal que o médium, para não perder-lhe o contato, teve de erguer os braços e ficar quase em ponta de pés. Concluída essa fase da prova, mandou o guia, o mesmo médium, levantar a mesa com os braços, naturalmente, e a senhorita, não obstante os seus esforços, só lograva alçar-lhe numa das cabeceiras ou num dos lados, mas nunca o todo. Groundport, na Irlanda, conseguiu que os espíritos extraíssem o fluido de um médium para pesá-lo. Postos estes numa balança e aquele em outra, a que recebia os fluidos acusou o peso de 28 quilos, e a do médium assinalou em seu peso uma diminuição correspondente. Mas a experiência foi suspensa porque o paciente começou a sofrer angústias e aflições, com ameaças de vertigem. O transporte de objetos de um para outro lugar através de distâncias várias, e que não tive oportunidade de estudar convenientemente, é feito, segundo os espíritos, mediante um processo de desmaterialização e rematerialização. Poxa, que coisa interessante, né? Então vamos lá. Por fim, ele está descrevendo uma outra experiência que também Kardec vivenciou e que fazia parte do contexto das mesas girantes, que era muito simples. O que a entidade estava falando para ele, né? Que essa energia, esse fluido, esse ectoplasma, quando ele sai do corpo do médium, ele é capaz de exercer coisas extraordinárias. Então ele chama uma mocinha, 21 anos, e fala, olha, põe as mãos sobre a mesa. Pensa uma mesa de madeira, né, como provavelmente era, para 16 pessoas. A moça põe as mãos. Dali a alguns minutos a mesa se ergue no ar. E a mesa começa a se erguer tão alto que ela precisa levantar os pés, senão a mesa cai. Senão ela perde o contato com a mesa. Isso na frente de todo mundo. Todo mundo vê. Todo mundo vai lá, examina e tal, aí bota a mesa de novo no lugar. Aí pega e fala para a moça, agora levanta com as suas mãos. Ela faz um esforço, dá aquela levantadinha num lado, a levantadinha do outro, impossível.
essa mesma moça levantar aquilo com a sua própria força. E, portanto, não foi com a força dos seus músculos que ela realizou, que seria impossível, né? Então, esses efeitos, eles aconteciam, chamavam muita atenção das pessoas, e de fato dá para a gente imaginar que eram extraordinários, né? E por fim, ele cita aqui o exemplo da balança que eu falei para vocês, né? E mais no finalzinho ele fala sobre o transporte de objetos, que ele diz que não pôde estudar. Tem um livro, se eu não me engano, de um pesquisador chamado Alexandre Aksakov, que ele fala sobre desmaterialização de espíritos. Eu não me lembro de cabeça o título, nem ia citar essa obra aqui, mas relembrei desse caso. Mas sei que vocês acham. Tem um site antigo chamado autoresespiritasclassicos.com. autoresespiritasclassicos.com. Lá vocês acham um monte de obra para download gratuito de materiais que você não acha mais para comprar, inclusive os livros do Alexandre Aksakov, e muito provavelmente vocês vão achar esse livro que fala de materialização e desmaterialização. Então, o que a gente dá para pegar de tudo isso para encerrar esse nosso estudo, né? Que há 100 anos atrás havia uma grande quantidade, melhor repito, né? Novamente eu falei grande quantidade, mas haviam médiuns de efeitos físicos que podiam utilizar a sua energia para fazer coisas extraordinárias, eventos extraordinários. Então imaginem vocês que estão aí estudando, frequentando o terreiro, talvez vocês estão se desenvolvendo e naturalmente vocês têm que lidar com o dilema da fé, né? Será que eu tenho fé mesmo? Será que eu sou médico? Será que isso é verdade? Será que eu incorporo? Será que eu não incorporo? Agora imagina vocês verem esse tipo de fenômeno. Seja uma mesa se erguer, seja um copo mexendo sozinho, formando letras, seja um espírito se materializando e falando, olha, toca, vê se essa mão é a mão de um morto. Então são coisas que eu penso terem uma capacidade extraordinária. Mas novamente eu repito, isso era possível porque se tratava de uma outra época, de um outro mundo, e era necessário esses fenômenos grosseiros, vamos chamar assim, materiais, para despertar o interesse das pessoas. Porque senão o ser humano não se movia a estudar, não ia se interessar. Vocês viram no estudo 2, quando eu terminei lendo o caso do médium inconsciente. Primeiro o cara fala, não acredito nesse negócio de espírito não. Aí chega lá e fala, você é médium. Aí ele incorpora médium consciente, faz um trabalho legal e fala, mas não tô aprendendo nada, então foda-se. Não mexer com esse trem não. Então era a resistência do ser humano. Então era preciso essas coisas nesse grau para poder realmente chamar a atenção das pessoas sérias. E olha o que essas pessoas sérias fizeram. Léo de Souza era um jornalista. Eu acho que ele não tinha a menor ideia do que ele estava escrevendo, daquilo que ele estava escrevendo naquela época serviria 100 anos depois para a gente estar aqui estudando e falando sobre isso. Né? Mas a espiritualidade sabia, e é por isso que a espiritualidade fez com que ele participasse de tudo isso. É por isso que a espiritualidade deu essa oportunidade para ele, para que ele registrasse essas vivências todas e elas chegassem até os nossos dias, né? Então, enfim, acho que é realmente uma coisa fantástica. Os próximos capítulos continuam falando disso, né? Aqui está o capítulo 8, Fenômenos de Materialização e Efeitos Físicos Espontâneos. Mas tá bom, né? 38 minutos de estudo, acho que já tá bom. Vamos devagar e vamos estudando sempre. Faça o convite, procure essas referências todas que eu citei. Vá atrás disso, é um conhecimento que está desaparecendo. Aliás, eu vou contar aqui só mais uma historinha que eu acabei de me lembrar. Eu me interessei por esses fenômenos quando eu era muito jovem. Eu comecei a estudar o espiritismo com 16 anos. E na época eu participava de uma mocidade espírita, dentro de um centro espírita, e eu fui fazer um estudo sobre materialização. E naquela época a gente tinha pouquíssimos recursos, mas eu já conhecia essas obras, já conhecia essas referências. E eu lembro que eu levei algumas fotos das pesquisas do William Crookes sobre materialização, levei tudo isso que eu expliquei para vocês aqui de forma resumida, eu levei isso escrito, com as fontes, referências. Sabe o que aconteceu? O povo não acreditou. A molecada da mocidade falou, isso aqui não é verdade.
É possível? Será que isso aconteceu mesmo? Pô, cara, aconteceu. Tá aqui, tá documentado. É que são estudos que não atraem o interesse das pessoas. Então ficam tanto tempo esquecidos que quando eles surgem, as pessoas falam, nossa, isso é fantástico. Isso não é de verdade. Então foi um estudo muito frustrante, porque eu estava numa mocidade espírita, falando para espíritas que não conheciam essas obras, não sabiam que essas coisas eram possíveis e que duvidavam. Então vocês tentem imaginar os leigos, né? Imagina aquele cético de plantão que cai nesse vídeo aqui de paraquedas e vai falar, pô, que bobagem. Tudo bem, mas para quem tem interesse, procura as obras, estuda e você vai conhecer e vai ver que tem alguma coisa a mais aí, tá bom? Vou parando por aqui. Um abraço e, se você gostou, curta, compartilha, mostra para outras pessoas. Até a próxima.